porque teve uma confusão envolvendo jogadores do Corinthians. O Bruno sempre traz a informação do esporte em campo, só que fora de campo, e tudo aconteceu por causa de um acidente no momento em que um jogador deu marcha ré com a caminhonete e acabou batendo onde não devia, não é, Bruno? Pois é, Gardinali, exatamente isso, né? Tudo aconteceu quando o Pedro Henrique, atacante do Corinthians, né? Jogador que veio do Internacional, jogador mais experiente, inclusive. Nas câmeras de segurança dá pra ver ele dando ré numa caminhonete de luxo, né? Avaliada em mais de R$400 mil. Ele acaba acertando o portão da casa de uma pessoa dentro de um condomínio de luxo na cidade de Arujá, na região metropolitana aqui de São Paulo. Só que aí depois de bater no portão, ele não ficou por ali para tentar resolver, ele saiu com o carro como se estivesse indo embora, só que ele estava dentro de um condomínio de luxo, então os seguranças do condomínio alcançaram o carro dele, paralisaram ele ali e aí ele teve que voltar para casa que ele tinha acertado com o carro, só que aí ele já chegou com um advogado. Nas imagens das câmeras de segurança, o Pedro Henrique aparece ali cambaleando, né? E aí depois ali de conversar muito com o proprietário, discussão, advogado perto, ele foi retirado, colocado dentro de um outro veículo, de uma BMW, foi tirado do local. As informações são de que o Pedro Henrique estava, a confusão ela só aumenta, né? Que ela estaria numa festa de despedida do goleiro Carlos Miguel. O goleiro Carlos Miguel, que ficou no lugar do Cássio, né, ídolo do Corinthians, e está saindo aí meio que pela porta dos fundos do clube, aceitou uma negociação com o Nottingham Forest da Inglaterra, a torcida corintiana ficou brava com ele, e o Pedro Henrique estaria lá se despedindo do colega. Agora a polícia vai investigar se o Pedro Henrique estava alcoolizado ou não. O carro dele, de acordo com informações da polícia, foi apreendido. De acordo com o advogado do Pedro Henrique, jogador do Corinthians, o advogado foi até o local porque ele disse que o cliente dele estava sendo ameaçado. Logicamente, o proprietário da casa ficou muito irritado, né, depois de que a casa dele foi atingida e o jogador saiu de lá. Mas esse é mais um caso envolvendo o Corinthians fora de campo. A gente já mostrou aqui casos de invasão no centro de treinamento, na sede do clube, né, da presidência. O presidente tendo que se explicar para torcedores da torcida organizada. Tem também a questão de lavagem de dinheiro que está sendo investigada pela polícia com relação a um patrocínio do Corinthians, que não é mais patrocinador. E aí tudo isso reflete o quê? Dentro de campo, o Corinthians é o vice-lanterna do Brasileirão e tem jogo importante hoje, Gardinali. Tem jogo importante hoje, a torcida está revoltada e ainda sobre esse caso, nós temos mais informações em uma reportagem especial. Imagens de circuitos de segurança mostram o jogador do Corinthians, Pedro Henrique, em uma caminhonete branca, avaliada em mais de R$400 mil. Ele dá marcha ré e bate no portão de uma casa. O jogador tentou ir embora, mas foi alcançado pela segurança do condomínio de luxo, que fica localizado em Arujá, cidade da Grande São Paulo. Após 20 minutos, ele retorna para conversar com o proprietário da casa, acompanhado pelos vigias e seu advogado. Em uma das imagens, é possível ver o atleta entrando cambaleando no banco do passageiro traseiro da caminhonete. Pouco depois, outro atleta corintiano, o goleiro Carlos Miguel, foi ao local. Segundo a polícia, os jogadores teriam ofendido e ameaçado o dono da casa, que chamou a PM. Já no fim das gravações, é possível ver Pedro sendo levado para uma BMW cinza e deixando o local. A confusão teria acontecido depois da festa de despedida do goleiro Carlos Miguel, que está trocando o Corinthians pelo Nottingham Forest da Inglaterra. Para a PM, o advogado do atacante Pedro Henrique disse que recebeu uma ligação e de que o cliente dele estaria sendo ameaçado pelo dono da casa. O carro do atacante foi apreendido para passar por perícia. A polícia investiga se Pedro Henrique estava alcoolizado. Nós não podemos afirmar quem estava embriagado, porque é uma prova técnica, pericial, mas as imagens nos mostram que possivelmente Pedro Henrique estava com algum tipo de problema, porque ele sai cambaleando do veículo dele. A gente acredita numa embriaguez ali dele. Em uma rede social, o jogador disse que o advogado dele está cuidando dos detalhes do incidente. Em nota, o Corinthians informou que não irá se posicionar, uma vez que o assunto é pessoal. O que importa é o fato de ter batido, causado um dano, saído do local, depois voltado, sair cambaleando do veículo, se estava embriagado, se não estava embriagado, se ameaçou o dono da casa, se não ameaçou, se teve lesão corporal do dono da casa contra o advogado do Pedro Henrique e por que o Pedro Henrique saiu do local, se foi por orientação para se evadir do local, fugir do local do crime, enfim, essas coisas. Que fase do Corinthians, hein?